É isso, meu povo. Vocês perceberam que eu não apareci no vídeo? Eu não apareci no vídeo porque eu disse assim, eu tive o privilégio de ser convidado para falar, para pregar no aniversário do pastor Xande, então eu vou falar ao vivo. E vocês acreditam que a palavra que eu separei para ele não apareceu no vídeo? Sem eu saber, não apareceu no vídeo. E a palavra com que eu defino o pastor Xande, e que vai trazer o tom dessa mensagem de hoje, é amigo. Amigo. E essa é uma palavra que para muitos pode parecer genérica, né? Ah, eu tenho vários. Você vê, Instagram, eu tenho vários. Conheço. A gente usa essa palavra muitas das vezes, amigo, amiga, né? Como uma coisa qualquer, mas para mim ela tem um valor. Ela representa muito para mim, muito para mim. Pessoa que eu considere um amigo ou uma amiga, ela precisa ser uma pessoa com várias virtudes, com um cesto de virtudes, como Wagner falou, muito grande. E eu encontro essas virtudes no pastor Xande, no meu amigo Xande, para eu poder chamá-lo de amigo. Então nós vamos começar essa palavra, e essa palavra veio do Senhor com muito coração. Essa palavra veio de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu tenho que ser... Não estou entendendo. Boa noite. Liga aí. Obrigado, irmão. Boa noite, igreja. Espera aí, não faz sentido nenhum você aparecer aqui agora, porque o pastor Xande está ali, com a família dele. O que você está fazendo aqui? Não, sou eu, o pastor Alexandre Pérez. Não, você vai falar para mim que você é o pastor Xande? Pastor, meu amigo, como está o seu coração hoje? Ah, não. O problema é que você está parecido, bem parecido com o pastor Xande mesmo. O que você está fazendo? Tá. Ah, entendi. Rapaz, deixa eu te falar, você está com a roupa. Essa roupa é do pastor Xande. Estou trajado. Mas peraí então, se você é o pastor Xande, quem é aquele cara que está lá junto com Mônica, com Guilherme, com Gabi? Não sou eu. Não é você? Não. Então tá, para você me provar que você é você mesmo, que aquele cara ali está fantasiado de pastor Xande, você traz uma palavra vinda do pastor Xande, ou quer dizer, do Senhor, para a vida da igreja aí, por favor. Gostaria de orar nesse momento aqui agora. Senhor meu Pai, que a bela e plena graça do Senhor esteja espalhada por todos os povos espalhados na face da terra. Amém, Pai. Mas de forma especial pela primeira Igreja Batista em Santo Aleixo. Amém e amém. Perfeito, ele é o pastor Xande, não é possível. Uma salva de palmas. Eu nunca vi alguém ser tão pastor Xande igual a Léo, cara. É muito pastor Xande, né? Atendendo a pedidos, né? Porque lá no retiro teve esse pastor Xande aí atendendo a pedido de uma pessoa, do pastor Silas. A gente trouxe de volta o Léo Peclat / pastor Xande, porque é muito parecido. Perceberam os trejeitos? Esse é o nosso amigo, esse é o nosso querido, essa é uma das homenagens que a gente tem para fazer para o pastor Xande nessa noite. Agora nós vamos na palavra mesmo? E essa palavra se encontra em Marcos capítulo 2. A partir do verso 1. Eu queria falar sobre amizade. Vou falar sobre um amigo e vou falar sobre uma amizade. E eu sempre que eu penso em amizade, eu penso nesse texto da cura do paralítico, pensando naqueles 4 homens que carregaram esse paralítico até Jesus. Se a gente pudesse selecionar virtudes para definir um amigo, uma pessoa para ser nossa amiga, para ser nosso amigo,
seria uma pessoa que nos aproxima de Deus, sim ou não? Sim. Então você gostaria de ter um amigo que te aproximasse a cada dia mais de Deus, sim ou não? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que você é esse amigo, essa amiga, que aproxima pessoas de Deus? Porque a gente sempre pensa em ter um amigo assim, né? Mas será que nós somos esse amigo? Será que nós somos essa amiga? Será que a nossa amizade, aquilo que nos une com uma pessoa, o nosso elo com uma pessoa, ela envolve aproximar essa pessoa de Deus? Será que os meus amigos estão mais próximos de Deus por conta da minha convivência, da minha influência, por conta dos meus conselhos, das minhas atitudes? É para pensar, né? Queremos ter amigos assim, mas precisamos ser também amigos assim. E se a gente for falar de um amigo que nos aproxima de Deus, a gente tem que falar do pastor Xande. E ele é esse amigo na minha vida. Um amigo que sempre me aproximou de Deus. Um amigo que sempre me apresentou Deus, nas atitudes, nos gestos, na postura, na fala, no conselho, no abraço, naquele momento em que eu estava precisando. Ele sempre se apresentou como um amigo e sempre apresentou Deus nessa amizade que temos. E eu quero fazer essa analogia com esses amigos do paralítico. Capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 1, vai dizer assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Senhor, aqui está a tua palavra é viva, poderosa, eficaz e suficiente. A tua palavra nos basta, Senhor, e nessa noite, que a tua palavra possa penetrar o nosso coração através do teu Espírito Santo, e que apesar de mim essa mensagem seja comunicada a todos, ó Pai. Essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigos que nos aproximam de Deus, como o pastor Xande, eles enxergam além das circunstâncias. Eles têm uma visão que vai além das circunstâncias. Eles têm, por conta dessa visão, um foco. Um amigo que nos aproxima de Deus é alguém que tem uma visão vinda de Deus, que conhece o seu chamado e que não se desvia do seu foco, do seu objetivo. Um amigo que nos aproxima de Deus é uma pessoa firme, que ela demonstra a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus. É uma pessoa que demonstra isso no dia a dia, na simplicidade, na humildade. E Xande nos permita chamar de Xande, tá? Por favor. Às vezes eu vou esquecer de chamar de pastor Xande. Mas o Xande é essa pessoa, é esse amigo, que por conta do seu foco, do seu objetivo, que sempre foi muito claro, de apresentar Jesus a quem quer que esteja perto dele, esse é um amigo de verdade. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar durante um tempo junto com ele no seminário. Foram algumas horas de viagem de carro. Passamos por situações que a gente não gostaria de ter passado, né, meu amigo? Passamos por assaltos também, mas passamos por muitas horas de boas conversas. E nessas conversas, dava para perceber que esse chamado do Senhor na vida do pastor Xande não é um chamado de agora. Não é uma coisa para ele, simplesmente. Se eu não estou enganado, meu amigo, se eu não estou enganado, minha amiga Mônica, o pastor Xande uma vez me contou que quando ainda namorava Mônica, ele disse para ela assim, ó,
já vou logo te avisando que eu um dia vou ser pastor. Foi ou não foi, Xande? Foi, Mônica? Então, ainda no namoro, ele chama a sua namorada e fala assim: olha só, fique sabendo que um dia eu vou ser pastor. Tinha algum documento que confirmasse que você seria pastor um dia, naquela época? Tinha alguma garantia para você naquela época, Xande? Alguma garantia? Alguém que falou assim: não, pode deixar que vai acontecer. Alguém? Tudo que tinha era o quê? Fé. Tudo que tinha era o quê? Foco. Tudo que tinha era uma certeza do seu chamado. E amigos com foco, eles têm certeza de que são chamados para um propósito: apresentar pessoas a Jesus. Então você vê que esse é um exemplo de alguém com foco, que hoje é um pastor, mas que lá atrás, bem lá atrás, já tinha isso bem definido no seu coração, já tinha essa certeza no seu coração. Quem tem visão, vida de Deus, conhece o seu chamado e não se desvia do foco. Eu fico imaginando aqueles homens, junto com o paralítico, porque eu acredito que pelo menos teve um ali, que pensou na possibilidade de carregar aquele paralítico. Eu fico imaginando ali os 4, e um de repente chega assim: vem cá, vamos levar ele até Jesus. Eu fico pensando nisso. Uma pessoa ali com visão, incentivando os outros amigos a conduzir aquele paralítico até a presença de Jesus. E de repente teve alguém um dos amigos que falou assim: você está doido, cara, como é que a gente vai carregar ele? O outro pode ter de repente falado assim: não, eu acho que vai ser difícil, mas vamos tentar, né? Mas teve que ter pelo menos um, com visão, com foco. Ei, não fica pensando no que vai acontecer lá na frente, não. Vamos levar ele até Jesus. Isso é visão, isso é foco. Um amigo que nos aproxima de Deus, além da visão e do foco, ele é persistente. Ele é persistente, mesmo diante dos desafios. Aqueles homens decidiram levar o paralítico até Jesus, tomaram essa decisão. Alguém pode ter motivado os outros, mas independente disso, todos os 4 começam a carregar aquele paralítico. E quantas dificuldades existiam nesse processo? Primeiro, uma maca, uma cama que não era segura, que era frágil. Uma estrada que era cheia de pedregulhos. Calçados que não eram resistentes. A Bíblia não mostra, não fala quantos quilômetros eles andaram, quanto eles percorreram. Mas se foi longe ou se foi perto, uma coisa você pode ter certeza: foi difícil. Os obstáculos estavam ali, mas eles persistiram. Amigos de verdade persistem em nos aproximar de Deus. Não desistem de nos aproximar de Deus, apesar das dificuldades. Ainda que a dificuldade seja criada por nós, mas eles persistem. Quantas vezes você já recebeu uma mensagem do pastor Xande, o famoso "como está o seu coração", e você pensou assim: eu não queria receber a mensagem desse cara, mas esse cara é teimoso, ele insiste, eu não quero falar com ele, mas ele quer falar comigo, ele não desiste. Assim como aqueles homens, o pastor Xande é um homem que persiste, e eu sou prova disso, tá? Eu sou prova da persistência dele. Vamos fazer um exercício aqui? Você que conhece de quilometragem e conhece essas cidades que eu vou falar. Um rapaz vendedor de goiaba, ele saía de Rio dos Cavaleiros, próximo ali de Piabetá, colhia goiaba em Papucaia? Cachoeiro de Macacu. Madrugada, né, Xande? Saía de Rio do Ouro, Rio dos Cavaleiros, para Cachoeiro de Macacu, colher goiaba. Vendia essas goiabas em Bacaxá. Acertei? Agora acertei. Ele saía de Bacaxá e ia para o seminário em Alcântara. E ele fazia isso quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. 4 e pouca da manhã saía de casa, chegava em casa do seminário 11, 11 e meia, por aí. Isso é persistência?
Algumas vezes ele deu uma cochilada no volante. Aí pensa em mim voltando do seminário com ele. Eu falava sem parar, eu pensava assim, eu tenho que encher a orelha desse homem para ele não dormir. Eu tenho que encher a orelha dele. E conversava. Batia no ombro dele de vez em quando. Ei, meu irmão, como é que você está? E assim eram as nossas viagens. E eu olhava para ele e me inspirava. Às vezes em casa me dava uma pequena vontade de não ir, aí eu lembrava dele. Tem um cara que saiu de casa 4:30 da manhã e vai estar lá. Depois de dar a volta ao mundo, eu vou também. Persistência é a marca desse meu amigo aqui. O verso 18 de Marcos 2, o verso 4 de Marcos 2. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Isso é persistência. Aqueles homens poderiam ter deixado o paralítico na porta, a casa estava lotada de pessoas, querendo se aproximar de Jesus, querendo cura. Então eles poderiam muito bem, e seria motivo de gratidão daquele paralítico, só o fato dele ter sido deixado pelos amigos ali na porta, mas eles persistiram. Naquela época as casas tinham uma escada por fora, um teto reto, e eles subiram com o paralítico na escada, tá bom? Subiram com o paralítico na escada, chegaram no teto, abriram um buraco no teto e desceram com o paralítico até que ele ficasse diante de Jesus. Isso é persistência ou não é? O pastor Xande persistiu porque, ao invés dele ficar olhando para a multidão, ele olhava para o alto. Aqueles homens, aqueles amigos, eles olharam a multidão, mas não desistiram na multidão, porque eles olharam para o alto. Ei, tem um caminho. Se não na multidão, se não no meio da multidão, tem um caminho. Sempre tem um caminho, para quem persiste. Deus sempre aponta um caminho, uma direção, para quem persiste. E é isso que Deus tem feito na vida do nosso pastor Xande. A persistência dele é honrada por Deus. Sempre será, meu amigo, sempre será honrada por Deus. Viagens, goiabas, assaltos e pandemia. Eu anotei aqui. Essa lista louca. Viagens, goiabas, assaltos e pandemia. Eu entrava no carro, aquele aroma maravilhoso de goiaba no carro. Era maravilhoso. E ele ainda enfrentou a pandemia. No curso de seminário dele, eu já tinha terminado, ele ainda enfrentou a pandemia, que não foi um período fácil. E ele continuou estudando online, perseverando ali. Persistência é uma marca do nosso pastor Xande. Para terminar, amigos que nos aproximam de Deus são cheios de coragem e de fé. São cheios de coragem e de fé. O verso 5 de Marcos 2 vai dizer: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Você percebeu que Jesus não olhou a fé só do paralítico? O texto vai dizer, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse àquele paralítico: seus pecados estão perdoados. Aqueles amigos, com visão, com foco, com persistência e com coragem, levaram o amigo diante de Jesus, para que ele tivesse seus pecados perdoados. Pastor Xande tem dedicado a vida dele para fazer isso por outras pessoas. A persistência dele, a visão dele, a coragem e a fé que ele tem, é para nós. Cria filha diaconisa também, filho diácono, é outra característica. Muito obrigado, Gabi. Tudo que ele passou, tudo que ele tem vivido e tudo que ele vai viver, não será só para ele. Será para nós, será por você também, será pensando em você. Então que a gente possa valorizar isso, um coração sempre disposto e sempre disponível para aproximar pessoas de Jesus. É isso que você vai sempre encontrar nesse cara,
um coração disposto e disponível. Aliás, meu amigo, como que está seu coração? Eu tenho certeza que continua firme e forte nesse chamado, firme e forte, cumprindo essa missão que Deus deu a ele há muito tempo atrás, que ele avisou para sua namorada. Você é pastor, hein? Que Deus continue te abençoando, meu amigo, que Deus continue conservando esse coração disposto a servir, esse coração dedicado, que Deus continue te mantendo esse amigo fiel, leal. Tudo isso que foi falado aqui, você encontra em um bom amigo. Todas as características ali do vídeo que foram faladas, você encontra em um amigo de verdade. Manso, amoroso, leal, fiel. Tudo você encontra, protetor. Um amigo de verdade é assim. Que nós possamos valorizar essa palavra, valorizar essas pessoas. Não entregue essa palavra amigo, amiga para qualquer pessoa. Porque a gente tem um padrão muito alto de uma referência de amigo, que é aquele cara ali, ó. Mantenha esse sarrafo alto, assim como ele é, assim como ele mantém, sendo esse amigo. Você é uma inspiração para nós, saiba disso. Você é uma inspiração para mim, sempre foi. Sua amizade é importantíssima para mim, eu quero manter para o resto da minha vida. Está gravado? Não, né? Mas gravem isso, tá? Deus abençoe você, parabéns pela sua dedicação, pelo seu cuidado com todos que cercam você. Que Deus abençoe a sua vida, família e ministério. Vamos aplaudir a glória do Senhor pela vida desse homem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento de dízimo e oferta, a gente não fez ainda, né? Fez sim. Fizemos sim. Ah, foi o pastor Xande que falou? Meu Deus. Fizemos sim, não fizemos, igreja? Fizemos sim. Tá vendo, ó? O cara atencioso, né? Ele quer cuidar do culto que é para ele, que é homenagem a ele quer cuidar. Isso é bênção, meu irmão. Deus abençoe. Vamos ficar de pé mais uma vez para a gente orar, agradecer pela vida dele, em nome de Jesus, que Deus abençoe essa vida preciosa, especial. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, é um culto que é direcionado ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome, mas também é um culto de gratidão, é um culto em que nós queremos agradecer pela preciosa vida do nosso querido pastor Xande. Muito obrigado por essa vida tão especial, que o Senhor plantou em nosso meio, que o Senhor colocou em nosso meio, uma pessoa tão admirável, ainda que humilde, simples, dentro da sua simplicidade, dentro da essência do que é um cristão, dentro da essência do que é um homem de caráter, um homem leal, um homem amigo, um homem amoroso, protetor, assim como foi falado aqui. Pai, nós só temos a agradecer pela vida desse teu servo. Continua cuidando dele, Senhor, continue capacitando ele, continue direcionando teu servo, continue livrando teu servo de todo mal, Senhor, de toda a artimanha e armadilha do inferno, Senhor, contra a vida dele, contra a vida da família dele, em nome de Jesus, ó Pai. Acampa os teus anjos ao redor do teu servo, ó Pai. Abençoe esse lar, abençoe essa família, abençoe o seu ministério, que continue sendo um ministério abundante, cheio do teu poder, cheio do teu amor, cheio da tua graça, Senhor. Que ele continue transbordando do teu amor, e que esse amor alcance muitas outras vidas, ó Pai, assim como tem alcançado a nossa vida através da vida dele. Que ele continue sendo boca do Senhor nesse tempo, um homem com palavra do Senhor, vinda direta do Senhor, um profeta, Senhor, no nosso tempo, na nossa geração, Pai. Que ele continue sendo esse homem, ó Pai, reto, íntegro, Senhor, leal, fiel à tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, tudo que foi falado aqui ainda não é suficiente para definir o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso Xande. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos, como igreja, como amigos dele, transmitir a ele também esse amor, assim como ele transmite para nós. Que nós possamos ser esse amigo que ele é.
que nós possamos ser esse irmão em Cristo que Ele é conosco, que nós possamos, ó Pai, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por nós, ó Pai, que a Tua igreja possa cuidar dele, que a Tua igreja, Senhor, possa abençoar o Teu Filho, Senhor, que ele continue servindo com excelência e que ele continue sendo servido por nós também, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, abençoe essa noite, toma essa noite em Tuas mãos, essa é a nossa oração, e nós fazemos agradecidos, ó Pai, lembrando dos dízimos e das ofertas que foram depositadas aqui também, Senhor, que o Senhor continue direcionando a Tua igreja, Senhor, essa é a nossa oração, e que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Seu Filho Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo, sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas de uma forma muito especial, sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, de uma forma muito especial, sobre a vida do pastor Xande e da sua família. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Você que ainda não abraçou o pastor Xande, não saia daqui sem dar um abraço no pastor Xande, felicitá-lo.